eu venho dessa tribuna para tratar de uma acusação lamentável feita pela imprensa por alguém que o Brasil inteiro passou a conhecer e também, lamentavelmente, e julgado e condenado, a maior condenação feita pelo STF. Digo aqui das acusações feitas pelo senhor Marco Valério ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tive o privilégio de conhecer o presidente Lula, ainda eu muito jovem, e tive o privilégio de conviver com ele durante muitos momentos, não só agora quando foi presidente da República, mas também ainda nas origens do Partido dos Trabalhadores, ali por volta de 1980, 82, 84. Uma pessoa que dedicou toda a sua vida até agora às causas dos trabalhadores e do povo brasileiro. Alguém que se revelou uma pessoa com uma história de vida, hoje inclusive contada em filmes, e mostrando uma trajetória vitoriosa. Alguém que o simples fato de ter sobrevivido na infância já é uma vitória pela região onde ele morava. Alguém que depois vai para São Paulo, enfrenta a vida, ali se revela uma das maiores lideranças do planeta no movimento sindical, não apenas conformado em dirigir o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mas de colocar para os trabalhadores do Brasil a oportunidade, mesmo quando ainda era proibido, de organizar uma central única dos trabalhadores. Hoje já são várias centrais, mas na época isso era uma novidade no Brasil. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que passou a colocar na ordem do dia pautas que hoje estão na Constituição brasileira e em várias leis, assegurando direitos reais ao povo trabalhador. Mais do que isso, depois, como deputado federal, teve um importante papel aqui no Congresso Nacional, na Constituição de 1988. O presidente, colocado como presidente do Partido dos Trabalhadores, viajou pelo Brasil inteiro. Eu diria que são raros os brasileiros, provavelmente é possível não encontrar nenhum, que conheça o Brasil, cada estado, as diversas regiões, os diversos problemas, como o presidente Lula. E talvez isso tudo fosse uma preparação para esse momento que ele viveu logo em seguida, eleito presidente da República após 3 eleições, 89, o ano de 94, depois 98, sendo derrotado. E no ano de 2002, tive o privilégio de ser eleito governador do estado do Piauí, no momento em que ele era eleito presidente da República. Eu creio que é possível adversários terem divergências sobre vários pontos, mas é inegável desconhecer o papel de Luiz Inácio Lula da Silva neste país. E cito apenas, de forma muito simples, o que era o Brasil em todas as áreas que a gente possa analisar. A começar da soberania do país. Um país que a gente tinha que receber a cada ano aqui a presença do Fundo Monetário Internacional, como agora a gente assiste e com a experiência que temos, sabemos o quanto estão sofrendo países como a Grécia e outros países que também são importantes no planeta, por toda a sua trajetória, por toda a sua história. E o Brasil, hoje, ser respeitado mundialmente, inclusive como um país que é credor do Fundo Monetário Internacional.
O que era a política social? Hoje nós temos a maior rede de proteção social dos países do mundo. A economia que coloca numa crise como essa que estamos enfrentando desde 2008, o Brasil ano a ano gerando emprego. O Brasil, ora mais elevado, ora menos elevado, mas com crescimento. Cito essas coisas para revelar a genialidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu queria, ao dizer tudo isso, tocar naquilo que mais me orgulha desse brasileiro. É um homem honesto, é um homem decente, é uma pessoa que eu acho que esse país tem razões de sobra para se orgulhar, e assim é respeitado no mundo inteiro. É por essa razão que eu quero aqui, também na mesma linha da presidenta Dilma Rousseff, do presidente do meu partido, Rui Falcão, me somar a tantos brasileiros que lamentam que a gente tenha espaços como são dados, sabe Deus com que intenções, para pessoas como Marcos Valério, para fazer acusações a alguém como o Lula. Estou aqui, por tudo que eu conheço, para dizer da confiança que tenho, da confiança não apenas por ouvir falar, mas de conviver e dar este depoimento. Um depoimento de alguém que, com todas as oportunidades que teve na vida, vindo de onde ele veio, é uma pessoa que se mantém simples. Ele, a dona Marisa, os seus filhos, agora os netos, enfim, uma pessoa que tem uma vida simples. Alguém que nunca mudou os seus hábitos. Alguém que não tem ganâncias, não é, por patrimônio, desapegado mesmo a bens materiais. Uma pessoa, portanto, que eu diria pelas bênçãos de Deus, é um orgulho do povo brasileiro. Eu creio, e é por isso que digo aqui, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Afinal de contas, na vida, no momento que a gente vive, na política, nós podemos ter divergências, sim. E temos divergências porque temos democracia. E temos democracia também porque esse homem ajudou na construção de um país com essa ampla liberdade, com essa ampla democracia. É por essa razão que estou aqui na defesa, sim, de Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, não precisa de defesa. A sua própria história, a sua própria vida é a maior defesa que tem a seu favor. Com o maior prazer, senador Humberto Costa. Senador Wellington Dias, eu quero agradecer o à parte e dizer a Vossa Excelência que eu me somo integralmente com o discurso que Vossa Excelência faz nesse momento de defesa do presidente Lula, do seu legado político, da sua trajetória, de tudo que ele fez por esse país. E quero também aqui registrar com absoluta e total convicção a mesma coisa que Vossa Excelência registrou. O presidente Lula é um homem de bem, é um homem honesto. Eu tive a oportunidade de ir à casa do presidente em janeiro desse ano, eu e o senador Jorge Viana, e ele vive de uma forma absolutamente simples, um apartamento de classe média. O presidente Lula, como disse Vossa Excelência, nunca teve uma postura patrimonialista ou estimulou qualquer tipo de ato de corrupção. O que parece é que há uma antecipação das eleições de 2014, uma tentativa de atingi-lo, uma tentativa de atingir o próprio PT, que já sangrou, já pagou por vários erros que foram cometidos, e agora a tentativa é de quebrar a imagem, de manchar o presidente e o respeito que o povo brasileiro tem por ele. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que nós estaremos na trincheira para impedir que essa imagem venha a ser maculada. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência, com o maior prazer ouço o senador Linibeck.
Senador Wellington Dias, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Quero dizer que sou o próximo a subir à tribuna. Também vou falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva, o orgulho que nós temos desse grande brasileiro. Então, eu não vou antecipar o meu discurso, mas quero parabenizar a Vossa Excelência por subir essa tribuna para defender o nosso presidente, o seu legado, a sua história, a transformação que ele fez nesse nosso país. Então, só parabenizo, porque logo após Vossa Excelência eu vou subir a tribuna com o mesmo propósito. Eu agradeço e, aliás, sei que Vossa Excelência, como eu também, o conheceu ainda um menino, ainda muito jovem. E quantas vezes, e eu quero apenas com esse depoimento, senadora Ana Amélia, senador Jaime Campos, temos o privilégio de ter aqui também o ex-ministro, ex-deputado federal, João Henrique Souza, também, do meu querido estado do Piauí, que nos honra com essa presença. Lembro-me ainda, no início do meu mandato de governador, gozando do privilégio de poder estar jantando com ele, com a dona Marisa, juntamente com outros companheiros, na época também governadores, e ali o Jorge Viana, me parece que o Marcelo Deda, o Eduardo Campos, enfim. E ali, naquele instante, ele dizia uma coisa interessante. Mostrava a importância da gente ter um cuidado com a família. Ao passar por um mandato de governador, ele de presidente, um cuidado para que pudessem compreender que aquilo era uma passagem. Aquilo tinha começo, meio e fim. 4 anos, e a partir dali, a vida normal, o padrão normal de vida. E ele nos aconselhando exatamente para que pudesse filhos, filhas, enfim, nunca imaginarem que os encantamentos, não é, de um palácio de governo pudesse ser base para um padrão de vida. Mostrando a importância de estarmos preparando e preparados para após o mandato. Tive o privilégio de conversar com ele depois, e ele repetindo exatamente isso. Então, o que eu quero aqui é chamar a atenção, porque eu acho que é alguém que tem, eu diria hoje, por todo um carinho, por todo um amor, por toda uma relação criada com o povo brasileiro. Destaco aqui as caravanas onde ele, de ônibus, de trem, de canoa, de barco, muitas vezes até montado em cavalo, enfim, fez questão de conhecer os rincões do Brasil em cada estado. Acho que isso foi a maior escola que ele teve na vida. Alguém que não teve no tempo adequado as condições da educação, como muitos brasileiros, mas que teve ao seu lado os maiores especialistas desse país e, principalmente, com uma capacidade intuitiva e de absorção de conhecimento espetacular, ele alcançou as condições de ser presidente do Brasil com o pé no chão, tratando de cada obra, de cada coisa a ser feita no Brasil, como alguém que sabia exatamente onde aquilo ia acontecer e qual era o efeito. Então, eu quero aqui, com essas palavras, que eu me somo aos milhares de brasileiros, dos mais simples, aos intelectuais, enfim, que nesse instante também manifestam solidariedade ao nosso presidente. Quero aqui repetir, acho que o presidente Lula não precisa de defesa. A sua história é a maior defesa que ele tem para ataques como esse que lamentavelmente ocorrem. Para encerrar, ouço aqui com muito prazer o senador Eduardo Suplicy. Cumprimento o senador Wellington Dias por suas palavras. Quero dizer que eu pude conhecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por volta de 1975, quando certo dia telefonei para ele para conversar sobre alguns assuntos que eram importantes. Ele começava a se destacar na presidência dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo de Diadema, assim se chamava à época, e em 1976
certo dia, na Fundação Santo André, eu havia sido convidado para realizar uma palestra e ali havia um assessor do presidente do sindicato, que era aluno de economia, perguntou: você não quer hoje assistir uma palestra lá do professor Suplicy, aquele que escreve na Folha? E o presidente Lula veio à palestra e naquele momento, até quando eu abria a possibilidade de questões para todos, e o presidente do sindicato, então, levantou a mão e formulou observações e perguntas. Quando ele terminou, o professor disse: mas o que é que o diretor da faculdade vai dizer a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical? E o presidente Lula ficou um pouco assim, sem jeito, e achou melhor sair da classe. E então acabei de responder a todas as perguntas e mencionei o quão importante, especialmente naquela época em que os ministros da área econômica recebiam e conversavam sempre com os empresários, mas muito e raramente recebiam trabalhadores. E eu disse a ele de quão importante era para eles, que se tornariam economistas, na hora de estar tomando decisões de política econômica, estarem sempre conversando não apenas com os empresários, mas também com os trabalhadores, que seriam, obviamente, objeto das consequências daquelas decisões. E daí acabei de responder as perguntas e, posteriormente, saí lá da escola e no pátio estavam, ao lado de Lula, Devaney Ribeiro e outros, e o Oswaldo Cavinato, que era o aluno daquele quarto ano e que era o assessor, até hoje assessor do DIEESE, junto àquela direção dos metalúrgicos. E então foi que o Lula disse a mim: Eduardo, vamos conversar mais, venha lá no sindicato, nos visite. E aí iniciou-se uma relação, desde 1976 até hoje, de interação, de conhecimento. Conforme Vossa Excelência, eu tive a oportunidade de participar das inúmeras caravanas da cidadania e de tantas reuniões, assim como também participei em Acaguã e Guariba, ao lado de Vossa Excelência, ali quando, no início de 2003, por volta de fevereiro, março, foi lançado o primeiro programa Fome Zero, o cartão alimentação, que depois se tornou parte do Bolsa Família. E então, eu quero aqui dar o meu testemunho no conhecimento de tantas ocasiões em que, em todas as vezes que eu tive a oportunidade de interagir com o presidente Lula, ele sempre me disse: para nós do PT, a ética é fundamental. E então, no conhecimento que eu tive, na interação de muitos anos ao lado dele, nunca vi qualquer ação que pudesse estar ferindo a ética. De tal maneira que eu, pelo menos, posso dar o meu testemunho em tantas vezes em que interagi com o presidente Lula. E, portanto, eu quero aqui comungar com o sentimento de Vossa Excelência. E eu espero que todas estas questões serão dirimidas, esclarecidas, inclusive com a colaboração do próprio presidente Lula e de todos aqueles que com ele interagimos ao longo destas décadas de mais de 32 anos de história do Partido dos Trabalhadores, porque
pelo fato de eu ter interagido com o próprio presidente Lula e outros desde os idos dos anos 70, é que quando chegou em 79, quando o presidente Geisel extinguiu a Arena e MDB, vieram alguns amigos dizerem a mim, líderes sindicais e intelectuais, nós gostaríamos que você também ingressasse no nosso partido por ocasião da fundação, por isso que em 10 de fevereiro de 1980 eu participei da fundação do Partido dos Trabalhadores. Meus cumprimentos. Eu agradeço e, com certeza, o depoimento de Vossa Excelência, ele aqui é relevante, porque certamente Vossa Excelência, inclusive, conviveu bem mais por morar em São Paulo, por ter estado já há muitos anos na direção do partido, ser um dos fundadores, também como uma pessoa que nos orgulha muito. Eu disse aqui há poucos dias do orgulho também que temos, todos nós brasileiros, independente de partidos, de divergências, de uma pessoa como Vossa Excelência. Apenas para concluir, senhor presidente, primeiro lhe parabenizando pelo seu aniversário, nessa data importante, por estar hoje, exatamente quando está aniversariando, e é uma honra ser para o povo do Acre, por uma conjuntura que é muito rara, né, da ausência da presidência da República, do vice-presidente, do presidente da Câmara do país. Vossa Excelência também está hoje como presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal. E isso também para mim é uma alegria muito grande. Mas para finalizar, o que eu quero dizer é isso: o meu partido, ele é feito de seres humanos. Tem hoje cerca de 2 milhões de filiados. E certamente são pessoas que têm as mais diferentes posições e histórias de vida. Mas devo dizer que qualquer um que entrou nesse partido e que ouviu Luiz Inácio Lula da Silva tem a obrigação de caminhar pela ética, pela decência, porque é isso que ele sempre pregou e fez. A sua história de vida, o fazer é, eu diria, uma grande moral. Por essa razão que, reconhecendo que qualquer pessoa pode denunciar, mas não poderia me calar em vendo uma situação como essa. E concluo dizendo uma frase, porque essa mesma tentativa de manchar a história do Lula já ocorreu nesse país várias vezes, talvez a mais forte, ali por uma questão eleitoral, ali por volta de 2006, 2005, 2006. E eu me recuo a uma frase, e sei que faço aqui não em meu nome, mas em nome de milhões de brasileiros. Sim, é verdade, sou do partido do presidente. É verdade, sou um quase conterrâneo nordestino dele. E também, é verdade, sou um amigo. Falo aqui como um cidadão, mas também revelo, sou um amigo. E a frase que eu acho que o Brasil inteiro ouviu é exatamente essa: o Lula é meu amigo. Mexeu com o Lula,